Esse aqui é um canal para o seu conhecimento, tá? Eu sou o professor Charles Henrique e vou começar agora uma série de um curso de extensão, né? Cujo nome desse curso é A Construção do Mundo Atual, né? Um olhar geográfico. E antes de eu começar, não se esqueça de inscrever-se neste canal, clique em gostei e ative o sininho de notificações para as próximas aulas e conteúdos. Para os slides, então. Bom, este curso ele tem por tema a construção do mundo atual, um olhar geográfico, e nós vamos começar com a primeira aula, que é Introdução à Geografia. E eu gostaria de começar com uma frase que ela diz assim: a política de um Estado está em sua geografia. É uma frase de Napoleão Bonaparte. E eu gostaria de introduzir essa aula com uma pergunta: geografia? O que é geografia? A geografia é uma ciência que tem como principal objeto de estudo o espaço geográfico. E é nesse espaço que ocorrem as principais transformações realizadas pelas atividades humanas. Vamos contextualizar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouco das sociedades pré-agrárias, né, que foi o primeiro momento da sociedade primitiva. Vamos falar também das sociedades agrárias, né, onde tivemos o desenvolvimento das técnicas e o uso de ferramentas. A sociedade industrial, que trouxe para a história, para a geografia, o crescimento comercial. E eu vou finalizar com o seguinte tema: dualidade e ou dicotomia geográfica, uma ciência e dois caminhos que se entrelaçam e dividem-se ao mesmo tempo. Falando um pouquinho sobre o primeiro tema, né, que são as sociedades pré-agrárias. Sociedades pré-agrárias. Alguns fatores marcantes se destacam no período paleolítico. O primeiro destaque fica por conta da divinização da natureza por parte deste homem primitivo, né? Acreditando que a natureza ali em si ela é uma divindade, o qual associava os fenômenos e elementos da natureza a importantes divindades, demonstrando o seu total respeito e assim utilizando o seu total e assim utilizando-se daquilo que se supriria às suas necessidades. Bom, o primeiro momento da sociedade primitiva a ser analisado é o período paleolítico. Essa sociedade era caracterizada pelo nomadismo e pela busca de áreas ecúmenas. Essas sociedades também são denominadas caçadoras e coletoras, visto que sua forma de sobrevivência era de acordo com aquilo que o ambiente lhe dispunha. Os elementos do sistema terrestre e as suas interações foram responsáveis por propiciar o desenvolvimento da vida no planeta. Para os seres humanos, esses condicionantes também se fizeram e fazem presentes. No entanto, a espécie humana apresentará um comportamento diferenciado em relação ao ambiente, sobretudo ao desenvolver a tecnologia como um modo de adaptar o espaço às suas necessidades e a convivência em sociedade. Um ponto importante deste processo está no domínio das novas tecnologias. Aí aqui do lado a gente pode ver, né, as ferramentas do Paleolítico, né, as primeiras ferramentas, pedra, madeiras e ossos, que eles usavam para poder fazer facas, raspadores, pontas de lanças e flechas, agulhas e arpões. Falando um pouquinho agora das sociedades agrárias, as sociedades primitivas apresentavam forte dependência dos recursos disponíveis na natureza. Por outro lado, o desenvolvimento da técnica e uso de ferramentas tiveram um grande papel na mudança de um comportamento nômade para o sedentarismo. Segundo o arqueologista Gordon Tilde, algumas das atividades desenvolvidas pelos seres humanos ocorreram após o domínio e apropriação de diversas tecnologias.
Algumas técnicas que modificaram a relação com os recursos, além do próprio desenvolvimento da atividade agrícola, vão aparecer neste período, como, por exemplo, o desenvolvimento de instrumentos para manusear o solo, a escrita, que foi fundamental para transmitir os conhecimentos das atividades agropastoris, e a domesticação de animais e o entendimento da dinâmica do solo. Bom, o geógrafo, vou só mostrar aqui uma imagem para vocês, né? Bom, o geógrafo David Drill, ele chega a apontar que o homem ele começa a fazer a sua própria seleção natural, neste momento das sociedades agrárias, seja na escolha das sementes e das plantas a serem cultivadas, bem como os animais a serem criados. Vamos notar que esses fatores eles vão trazer importantes consequências, com destaque para o crescimento do contingente populacional, uma vez que, a partir deste momento, os recursos eles poderiam ser estocados. No entanto, a alimentação muitas vezes apresentava carência nutricional, gerando o apodrecimento gerando o aparecimento, me desculpe, de doenças. Porém, uma das principais consequências é justamente a divisão do trabalho que levou à segregação, não apenas da natureza, mas dos próprios seres humanos. Até o advento da Idade Média, a agricultura ela ganha novos contornos, como o desenvolvimento de novas técnicas e a ampliação de áreas cultiváveis. Além dessas consideráveis mudanças, vamos reparar que outras consequências, sobretudo negativas, também vão ocorrer ali, destacando-se o extermínio de algumas espécies e a necessidade de ampliação do trabalho escravo, este último devido à escassez. Ele vai ser substituído pelo modelo de servidão de trabalho. E assim, cada vez mais, ocorria a segregação com a natureza, ou seja, a distinção entre o espírito e a matéria. Ao analisar os efeitos do aparecimento e fortalecimento da atividade agrícola neste momento, vamos notar que um dos pontos importantes está na estruturação do comércio da época, a partir das trocas entre diferentes produtos, até mesmo entre longínquas áreas, né? O mapa aponta os primeiros movimentos desempenhados pela atividade agrícola na época. Afinal, a intenção não era apenas o comércio, mas também o acesso a novos produtos. Apesar dessas importantes inovações, a atividade agrícola ela vai trazer consideráveis impactos negativos para a natureza, pois cada vez mais era necessário transformar o espaço para adequar a produção. Eu quero que vocês, alunos, reparem bastante sobre a sociedade industrial. As atividades monocultoras, ao longo do período colonial, e o fortalecimento da atividade monocultora em novas regiões do globo vão desencadear um grande processo de alteração na relação entre as sociedades com o ambiente. O crescimento comercial em ascensão e a busca por novas áreas com disponibilidade de recursos vão propiciar uma série de revoluções na história e na geografia, inclusive ali na época, né, na própria sociedade feudal, a qual sofrerá uma alteração em sua estrutura. O historiador norte-americano Leo Huberman, a gente pode ver ele aqui ao lado, apresenta a substituição do trabalho pautado no sistema de servidão pelo trabalho assalariado. Esta forma de trabalho, como a gente pode observar adiante, ela será fundamental para o desenvolvimento da atividade industrial. Outro ponto importante a ser observado é que, com o início da industrialização,
a produção deixa de ser artesanal e produzida conforme a demanda, passando a ser processada em série, o que de fato, conforme a gente pode perceber, vai ampliar o processo colonial, uma vez que agora será necessário incrementar a obtenção de matérias-primas para o processo fabril, bem como apresentar novos mercados consumidores, né? Vamos perceber que a revolução industrial, ela não ocorrerá de modo concomitante ao redor do planeta. Inclusive, até hoje, muitos países não conseguiram desenvolver a atividade industrial, ficando totalmente dependentes da produção externa, o que ampliará o processo de imperialismo e de dependência econômica. Afinal, o que é monocultura? Monocultura é a produção ou cultura agrícola de apenas um único tipo de produto agrícola. A substituição da cobertura vegetal original, geralmente com várias espécies de plantas, por uma única cultura. É uma prática danosa ao solo. Segundo os historiadores, a industrialização ela vai passar por fases distintas, de acordo com o desenvolvimento tecnológico e a matriz energética. Vamos verificar que, com o advento das novas tecnologias, também se apresenta uma nova concepção de organização do trabalho. Afinal, o objetivo eminente agora é a obtenção do lucro através da máxima produtividade. Para isso, novos arranjos fábricos, como o modelo fordista e taylorista, serão inseridos no cotidiano dos trabalhadores. Se espalhou pelo mundo, principalmente a partir da década de 1960, sendo utilizado até os dias atuais em vários países do planeta. O Fordismo partia do pressuposto que a produção deveria se configurar em uma estratégia padronizada, enquanto o Toyotismo parte de uma mão de obra multifuncional qualificada. Agora eu vou entrar no tópico final, onde eu vou falar um pouquinho sobre dualidade geográfica. Dualidade e dicotomia geográfica. Nós podemos dividir a geografia em duas categorias, que devem ser estudadas em conjunto, de acordo com o objeto principal de análise. A geografia ela é dividida em geografia física e geografia humana. A geografia física é a área voltada para a análise do espaço natural, ou seja, tudo o que pertence ao plano terrestre. Aborda as características relativas ao planeta, como dinâmica e os elementos naturais, como clima, hidrografia, topografia, relevo, a geologia, que é o estudo do solo, a vegetação, entre outros, natureza, interação entre os fenômenos naturais, né? Em diversas escalas, que é o local, né, onde nós estamos, regional, né, que é o próximo que nos afeta, e o global, né, e temos a dinâmica da fisionomia da paisagem. Já a geografia humana, ela tem como objeto de estudo o espaço elaborado pelo ser humano, analisa o meio em que vivemos a partir da organização e da modificação dentro da relação entre o homem e a natureza, como as populações, sua estrutura, os seus movimentos, a cidade, o campo, as indústrias e os serviços, a sociedade, aspectos culturais, políticos e econômicos, modos e modelos de vidas, contextos sociais em diversas escalas e um multiculturalismo. Essa é a diferença entre a geografia física e a geografia humana. E o que faz com que ela seja dual, que elas trabalhem juntos, em semelhança, é que todas elas trabalham em uma escala local, regional e global, né? A geografia significa o estudo da Terra,
em tudo que nela engloba. Quando eu falo estudo da Terra, eu estou falando da geografia física. E tudo que nela engloba, eu estou falando da geografia humana. Né? Aqui a gente pode, por exemplo, ver duas representações. De um lado, a geografia física, né, através ali de um globo, e o outro, a geografia humana, né, através ali de uma fazenda, né, e atrás dela ali nós temos uma cidade. E essa foi a primeira aula, e encontro vocês na quarta-feira com o segundo tema, que será um século de transformações, certo? E é isso, novamente, não se esqueçam de se inscrever